Olá, crianças, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao nosso Manancial Kids de hoje. Que bom ter você aqui junto comigo. Eu estou muito feliz por poder estar aqui junto com vocês. E você está feliz? Olha, antes da gente começar a nossa história de hoje, que tal você pedir ajuda para a mamãe e para o papai para compartilhar esse vídeo para que outros amiguinhos também possam aprender junto com a gente? Isso mesmo, crianças. Então vamos para a hora da nossa história? Crianças, e hoje a gente vai aprender mais uma história muito legal. Isso mesmo. E vocês se lembram aonde é que a gente pega essas histórias para a gente aprender? Não é qualquer livro. A gente aprende essas histórias da Bíblia. Isso mesmo, o nosso livro tão especial que é a Bíblia. E quem foi que deixou a Bíblia pra gente mesmo? O nosso Deus. Isso, porque lá na Bíblia tem um monte de coisas boas que nos ajudam a fazer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que deixa o coração do nosso Deus muito feliz. Isso mesmo. E hoje nós vamos aprender mais uma história, mais um homem da Bíblia que ficou conhecido como herói da fé. Isso mesmo! Vocês se lembram no último vídeo que a gente aprendeu sobre aqueles dois irmãos, Esaú e Jacó? Lembram? Pois é, crianças. Jacó, ele cresceu, ele casou e teve muitos filhos. E um desses filhos era José. E nós vamos aprender hoje sobre José. Isso mesmo. José, ele era o filho de Jacó. E José, ele era um menino muito bom. Fazia coisas boas. Ele era o filho mais novo que Jacó tinha. E ele tinha muitos irmãos. Muitos irmãos. A família deles era muito grandona, Sabe quantos que eles eram ao todo? 12. Já pensou que monte de irmão? Isso mesmo, eles eram em 12 irmãos. E José, ele era um menino muito bom, fazia coisas boas para Deus e para o seu pai Jacó. Isso mesmo. Sabe, crianças, José, ele tinha muitos sonhos e ele era conhecido como sonhador, porque ele sonhava. Ele tinha muitos sonhos e acreditava que os sonhos dele iam acontecer. Isso mesmo, ele era um menino de muita fé, acreditava nos seus sonhos. Então todo mundo falava, lá vem o sonhador, lá, o sonhador, porque ele sonhava muito, tinha muitos sonhos. Isso mesmo. Sabe, crianças, um dia o pai de José deu um presente para ele, deu uma túnica. Vocês sabem o que é túnica? Não, túnica é como se fosse uma roupa bem longa, uma capa. O pai de José deu uma para ele, tão bonita, colorida. Era muito linda aquela túnica e José ficou muito feliz com aquele presente. Mas quem não gostou nada que José ganhou aqueles presentes foram os irmãos dele. Eles ficaram com ciúmes. Eles não gostaram que José ganhou aquele presente. E ciúmes não é uma coisa legal, não é verdade? Eles, não gostaram, não ficaram felizes que José ganhou aquele presente. E aí, crianças, eles começaram a planejar uma coisa muito ruim para fazer com José. Que feio, não é mesmo? Que coisa mais triste. E sabe o que eles fizeram, crianças? Um dia, eles pegaram José e venderam José como escravo para o Egito. Que coisa mais feia que aqueles irmãos fizeram. Venderam José para o Egito como escravo. Meu Deus. E ainda inventaram uma mentira para contar para o pai deles. Pegaram a túnica de José e falaram assim para o pai que algum animal deveria ter comido José. E Jacó acreditou. E chorou muito por ter pensado que um animal feroz tinha, devorado José.
mas era mentira. Na verdade, os irmãos tinham vendido ele para o Egito. E José foi para o Egito, uma terra muito longe, longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, e José estava lá. E quando chegou lá, José foi parar na casa de um homem que se chamava Potifar. Isso mesmo, José começou a trabalhar para esse homem. Mas Deus sempre abençoava José, porque José nunca se esquecia de Deus. Isso mesmo. Mesmo sendo vendido como escravos pelos irmãos, José, não deixou de amar a Deus, crianças. José permanecia com o coração dele em Deus, com o coração cheio de fé, amava a Deus, não se esqueceu de Deus em nenhum momento, não. Continuou amando a Deus. Isso mesmo. E lá, na casa desse homem chamado Potifar, Deus abençoava tanto José, Deus estava com ele em todos os momentos, que Potifar colocou ele para cuidar de toda a casa. Tudo que ele tinha deu para José cuidar. Isso mesmo, porque José fazia as coisas com muito amor, tudo que ele fazia dava certo. Por quê? Porque Deus estava com ele e ele não perdia a sua fé. Isso mesmo. Só que um dia, crianças, inventaram uma mentira contra José lá na casa de Potifar. Foi muito triste. E por causa dessa mentira, vocês sabem o que aconteceu? José foi parar na prisão, ficou preso sem ter feito nada. Foi uma injustiça que fizeram com José, crianças. Mas José, mesmo lá na prisão, sem ter culpa de nada, não perdeu a fé. Isso mesmo, ele não perdeu a fé. Ele continuou amando a Deus, continuou fazendo tudo aquilo que era bom, obedecendo a Deus, os mandamentos, sempre fazia coisas boas. Isso mesmo. E lá na prisão tinha outras pessoas junto com José. E um dia eles sonharam e foram contar esse sonho para José. Sabe, crianças, José conseguia falar o que significava o sonho para eles, porque Deus mostrava para José o significado do sonho. E José contou para eles o que significava. E depois aconteceu. E sabe, crianças, quem teve um sonho um dia? O Faraó. Isso mesmo, o Faraó, ele cuidava de todo o Egito. Era um homem muito importante, um homem que tinha poder e autoridade sobre todo o Egito. E ele teve um sonho que deixou ele muito preocupado. E nesse sonho, ele via 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E depois, ele sonhou de novo com 7 espigas gordas e bonitas e 7 espigas feias, crianças. Isso mesmo. E sabe o que aconteceu? Ele ficou preocupado. Ninguém no Egito conseguia falar para ele o que significava aquele sonho. E ele ficou preocupado. E agora? O que será que isso significa? O que será que vai acontecer? E então se lembraram de José. Falaram para Faraó: olha, lá na prisão tem um homem que se chama José. Um dia eu sonhei e ele contou para mim o que significava o meu sonho. E Faraó disse: então manda chamar esse José. E tiraram José da prisão e trouxeram ele até Faraó, crianças. Isso mesmo. E quando ele chegou diante de Faraó, Faraó contou o sonho para ele. Sabe o que ele disse? Eu não tenho um significado, mas Deus tem. Olha só, crianças, que lindo. José sempre se lembrava de Deus, porque ele sabia que quem ajudava ele a dar os significados para os sonhos era Deus. Isso mesmo, ele interpretava os sonhos porque Deus mostrava para ele. E José continuava em fé e explicou para Faraó aquele sonho. Olha, Faraó, as 7 vacas gordas significa que vai ter 7 anos de muita fartura, muita comida. O Egito vai ter muita coisa boa. Mas as 7 vacas magras significa que vai ter 7 anos de muita fome. E as 7 espigas boas também significa isso. Os 2 sonhos são um só. Você precisa, nos 7 anos de fartura, armazenar comida, isso mesmo, guardar,
para que quando chegar os 7 anos de fome, você tenha comida para toda a terra do Egito. É, isso mesmo. Então, aquelas 7 vacas gordas e as 7 vacas magras significavam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E as espigas também, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, Faraó olhou para José e falou: José, você foi o único que conseguiu me falar o que significava o meu sonho. Ah, José, Deus está com você. Você é diferente. E por isso eu vou colocar você como governador do Egito, José. Você não vai mais ficar na prisão. Você vai cuidar de toda a terra do Egito para mim, José, porque eu não vou conseguir. E não tem ninguém aqui que tenha Deus assim como você e que vai poder me ajudar a cuidar do Egito. Olha só, crianças, que coisa mais linda que Deus fez na vida de José. Colocou ele para cuidar de todo o Egito. E José se tornou um homem muito importante lá no Egito e cuidava de tudo. E isso mesmo, durante os 7 anos de fartura, que tinha muita comida no Egito, José armazenava para que quando chegasse os 7 anos de fome, o Egito não ficasse sem comida. Isso mesmo. E se passaram aqueles 7 anos de fartura e chegou os 7 anos de fome, assim como José havia dito. É, crianças, a terra inteira não tinha comida, só no Egito. Por quê? Porque José tinha armazenado comida. Isso mesmo. Porque Deus estava com ele, porque ele tinha muita fé, isso mesmo, e não deixava de acreditar em Deus. Pois é, e sabe quem foi parar lá no Egito para pedir ajuda, para pedir comida para José? Os irmãos que haviam vendido ele. O que vocês acham que José fez? Vocês acham que José deu comida para os irmãos? Crianças, José, ele tinha um coração tão bom que ele perdoou os irmãos. Isso mesmo, deu comida para eles, levou para o pai e depois todos eles foram morar lá no Egito com José. Os irmãos e o pai de José, o Jacó. Isso mesmo, crianças. Todos eles foram morar lá junto e José perdoou os seus irmãos. E Jacó ficou muito feliz por saber que um animal não tinha devorado seu filho. Isso mesmo, crianças. E Deus abençoou muito aquela família. E assim como José, nós precisamos ter fé. Mesmo José não feito nada, foi vendido como escravo, depois foi para a prisão, injustamente, mas José não tirou o coração dele de Deus. José manteve a fé dele em Deus. José continuou acreditando, fazendo coisas muito, 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 muito boas. E assim como José, nós precisamos ter fé, não podemos abandonar a nossa fé. Nós temos que sempre deixar o nosso coraçãozinho em Deus, sempre amar a Ele acima de todas as coisas. Isso mesmo, crianças. Assim como José, a gente tem que ter fé, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana, onde nós aprendemos sobre os heróis da fé. Então, nós aprendemos sobre Abraão, aprendemos sobre Isaac, aprendemos sobre Jacó, aprendemos sobre José e a gente também aprendeu o que é fé. Vocês se lembram? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas acreditamos que vai acontecer. Isso mesmo, crianças. E olha, eu quero convidar você amanhã, sábado, para o nosso Manancial Kids. A gente vai ter um dia muito especial, isso mesmo, nós preparamos um dia de massinha. É isso mesmo, nós vamos ensinar você a fazer massinha para que você possa brincar aí na sua casa. E se você quiser falar para a mamãe e para o papai o que nós vamos precisar, amanhã nós vamos precisar de 1 copo de farinha de trigo, isso aí. Nós vamos precisar de meio copo de sal. Vamos precisar de 1 colher de óleo, um saquinho de suco em pó, do sabor que você quiser, da cor que você quiser, porque vai ser essa cor que vai ficar a sua massinha, tá bom? E água.
E aí nós vamos fazer nossa massinha juntos, nós teremos o nosso dia de massinha. Então prepare os seus ingredientes aí na sua casa para que amanhã às 2 horas a gente esteja aqui juntinho no nosso Manancial Kids fazendo massinha, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!